houve aí no final do ano uma primeira audiência no Congresso para tratar disso, e naturalmente o Sindicato dos Comerciários do Rio teve lá e defendeu essa posição. Eu queria ouvir de ti primeiro o que você sentiu a respeito da recepção dos congressistas brasileiros, dos deputados e senadores, a respeito desse tema. O que exatamente o Sindicato dos Comerciários do Rio levou como pauta para essa audiência. E eu queria saber também qual foi a sensação num primeiro momento do que pode vir a aparecer, vir pela frente em relação à PEC que é da deputada Érica Hilton. Né? Você acha que ela deve ser recebida, vai sofrer muitas alterações, não deve seguir na pauta do Congresso, enfim. O que você viu ali no primeiro momento e qual foi especificamente o papel aí dos comerciários do Rio nessa primeira audiência lá em Brasília? Bom, Henrique, nós estivemos lá em Brasília, né, nessa primeira audiência pública, que foi convocada pela Comissão de Direitos Humanos, né, a nossa companheira, até do mesmo partido que eu, do PCdoB, né, a Daiane Santos do Rio Grande do Sul, né, que é a presidente da comissão. Claro que, assim, naquele momento, né, nessa primeira audiência, que é o primeiro debate efetivo né, numa audiência pública para tratar sobre esse tema, não teve uma grande participação dos parlamentares, né, até por conta do contexto, do momento, né, foi inclusive nesse momento mais, né, de muitas articulações políticas, né, eu sei que eu estava lá, que eu via que parece que era o último dia, né, de discussão sobre a questão das emendas, esse debate sobre a emenda estava muito acalorado lá entre os deputados, né, por conta daquela decisão do STF, enfim. Mas o pouco que houve ali participação dos deputados, né, da base da esquerda, né, os deputados do PSOL, né, que tiveram lá presentes, né, claro, né, teve também a participação de alguns deputados da extrema-direita, né, que reproduziram aquilo que a gente já ouve há longos anos, né, de que o Brasil não está preparado para isso, que o fim da escala 6x1, uma redução de jornada, terá um impacto grande na economia, que vai gerar um conjunto de demissões, a bravata do terrorismo, né, psicológico, que a gente já vivenciou isso, viu isso ao longo de muitas décadas, né, quando a gente foi conquistando direitos, né? O debate, quando foi feito sobre o 13º salário, foi a mesma coisa, né? Diziam que o Brasil não tinha condições, que iriam quebrar. Então, a lógica da extrema-direita nessa primeira audiência pública foi essa, né? De reproduzir essa narrativa, né? E que a gente sabe que não é verdade, né? Inclusive, todos os estudos, as empresas que adotaram uma redução de jornada, né? Até de uma jornada de 4x3, né? Com 32 horas semanais, né, tiveram, inclusive, aumento da produtividade, e isso não se reproduziu com diminuição da sua capacidade produtiva ali da empresa ou de arrecadação, enfim. Né? Então, esse é um debate que, claro, que a gente vai precisar aprofundar muito, né, porque é uma necessidade real, uma redução de jornada sem redução salarial, né, para um conjunto de categorias, e aí a minha categoria, o comércio, entra, né, dentro desse contexto, porque para mim, para nós, é uma das categorias que mais sofrem, inclusive, dentro dessa jornada. Né? Claro que a gente sabe que há problemas mais profundos. Né? A todo dia a gente recebe, por exemplo, denúncias de que as empresas estão descumprindo a jornada 6x1. Né? Hoje mesmo recebi uma denúncia de uma trabalhadora, um questionamento de uma trabalhadora dizendo, olha, eu posso trabalhar 11 dias seguidos sem folga? Porque a minha patroa aqui, a dona da loja, está dizendo que, por conta de ser shopping, é uma outra regra. Quer dizer, os patrões adotam essa conduta, né, de dizer o seguinte, o trabalhador, aqui a lei é a minha, se você não se impõe à minha lei, eu te demito porque tem uma fila de trabalhadores querendo a sua vaga. Então, essa é um pouco da realidade que a gente vive. Né? Então, assim, para além da questão da redução de jornada, que ela é muito importante, né, mas temos aí muitas outras questões que a gente vai precisar aprofundar dentro desse debate, né, sobre o direito, né, do trabalhador, a questão da jornada, né, essa jornada extenuante que o trabalhador tem, uma jornada 6x1, que muitas das vezes ultrapassa das 44 horas semanais e que passa mais de 6 dias consecutivos trabalhando sem folga, né, muitas das vezes não recebe hora extra,
muitas das vezes, quando aplica o banco de horas é irregular, é sempre prejudicial ao trabalhador e nunca o beneficia dentro desse contexto do banco de horas. Enfim, é uma realidade que a gente está na ordem do dia hoje. Né? Eu acredito que tem uma outra PEC, inclusive, né, que já estava tramitando, que trata sobre o mesmo tema, que possivelmente essas duas PECs terão que ser incorporadas, né, no mesmo debate, possivelmente, eu acredito que isso deve acontecer. Inclusive, eu tive com a deputada Alice Portugal, né, que é uma das pessoas que assinaram, inclusive, né, a outra PEC, que também trata dessa questão da redução da jornada, sem redução salarial, para 36 horas semanais. Né? Então, esse é um debate que está hoje na ordem do dia dos trabalhadores. A gente tem acompanhado desde o início com uma grande campanha de mobilização dos trabalhadores, até mesmo pela assinatura da petição pública organizada pelo Rique Azevedo, né, que se tornou vereador aqui no município do Rio. Né? Eu tenho acompanhado, né, bem de perto isso, a gente tem feito muitas ações. Né? Provavelmente agora, no início do ano, terão outras agendas, né, de mobilização sobre essa pauta. Né? A PEC ainda não foi protocolada, né? A gente está ainda nesse período de recesso, né? Mas acredito que ela deve ser protocolada com um número bem expressivo de deputados, e a nossa luta vai continuar, né? Para que a gente possa fortalecer a mobilização na base dos trabalhadores, pressionar os deputados para que a gente possa discutir de forma efetiva esse tema que é tão importante, né? E não fazer como aconteceu em outros momentos, né, onde não teve discussão, onde não teve debate público, né, e que aprovaram absurdos como as reformas que a gente vivenciou aí, que foram aprovadas, tanto a reforma trabalhista quanto a reforma da Previdência, que não houve debate público, debate popular, enfim, né, passaram um trator e retiraram um conjunto de direitos dos trabalhadores. Eu acho que o momento é outro, né, com o governo Lula, né, sensível a esse debate, a essa pauta, né, mas claro que precisa ter também um esforço maior, né, para a gente poder discutir essa questão. E eu levei um pouco do nosso sentimento, né, porque houve, inclusive, né, declarações do próprio ministro do Trabalho, houve declarações de várias associações patronais, né, entidades patronais, dizendo que esse seria um tema de importante e que deveria ser discutido em negociação coletiva. Né? Eu sou completamente contra essa posição. Eu acho que a gente precisa garantir condições na lei, né, que dê uma proteção aos trabalhadores, e, claro, as condições específicas, né, de categorias específicas, né, com maior nível de complexidade, aí sim você pode adotar uma condição de que elas terão de que negociar condições, mas considerando uma redução de jornada sem redução salarial expressiva, né? Porque na minha opinião, a gente precisa avançar para que a gente tenha uma jornada de 36 horas semanais. E aí, se for 4x3, 5x2, cada categoria poderá discutir isso em negociação coletiva, mas a redução de jornada sem redução salarial está na ordem do dia, porque são centenas, milhares de trabalhadores todos os dias adoecendo, né, por conta da pressão psicológica, por conta dos problemas que a gente sabe que hoje o trabalhador fazer 8 horas de trabalho, 2 horas extras para além das 8 horas, ter um transporte público precário, caro e precário, né, muitas das vezes ficar 3 horas no transporte para ir para casa ou ir para o trabalho. Então, assim, é uma realidade muito dura e que não tem outra saída. A gente precisa discutir esse tema e conseguir efetividade para poder a gente reduzir a jornada de trabalho no Brasil sem redução de salário, né, que isso que é o mais importante. Né, e não cair nesse debate tão de extremos, né, e de completo terrorismo que a extrema-direita tem tentado reproduzir, né, na cabeça das pessoas, de que qualquer jornada sendo reduzida terá um impacto na economia, com demissões. Isso não vai acontecer, essa não é a realidade, e que não se reproduziu em momento algum, né, que o Brasil os trabalhadores conseguiram conquistar direitos importantes. Agora, Márcio, parece ser um consenso entre as pessoas, foi um dos
temas que conseguiu furar a bolha, né? Usando uma expressão aí das redes. Agora eu quero fazer uma provocação. Embora seja uma pauta universal para todos os trabalhadores e trabalhadoras, no que diz respeito a mulheres, é algo específico. Nós carregamos aqui a tarefa da divisão sexual do trabalho e, infelizmente, a gente foi para o mercado de trabalho e não é uma realidade total que os homens tenham vindo para casa para também dividir as tarefas do dia a dia, né? Cozinhar, lavar, passar, cuidar de menino, enfim. Como que o sindicato se coloca nesse detalhe do gênero? Porque o 6x1, ele é 6x1 para quem chega em casa e vai descansar. A mulherada chega em casa e vai lá cumprir a jornada dupla, tripla, quádrupla. Como que você e o sindicato se colocam nessa questão? Então, Yara, dentro desse contexto, as mulheres trabalhadoras, né, são as que mais sofrem, né, com relação a essa questão. Então, o debate, né, em torno da questão das mulheres, ele precisa ser, inclusive, mais profundo, né? Porque, assim, você imagina uma mãe trabalhadora, né, comerciária, que trabalha 8 horas por dia, vamos dar o exemplo que trabalha num supermercado, 8 horas por dia, que a empresa impõe que ela trabalhe, que ela faça hora extra, e muitas das vezes a hora extra ela não é algo que seja de acordo com a lei, que seja algo esporádico. Muitas das vezes é cotidiano, e esse empregador acaba não pagando as horas extras, faz um banco de horas, muitas das vezes, que prejudica a trabalhadora, e ela pega um ônibus lotado e com uma extensão, né, de tempo entre casa-trabalho, trabalho-casa, de 2 até 3 horas, tendo família, né, e todas as demandas, né, que a gente sabe que as mulheres têm com as jornadas para além da jornada de trabalho específica. É algo muito mais profundo, né, que a gente precisa, inclusive, ter um olhar muito mais atento. Por conta dessa demanda, a necessidade ela é muito real da gente poder resolver esses problemas e conseguir ter efetividade de uma redução de jornada sem redução salarial. Porque né, a gente diz muito, né, porque assim, a gente está vivendo para trabalhar, né, e, na verdade, teria que ser ao contrário, né? Você teria que trabalhar e ter tempo para você viver, tempo para você estar com a família, tempo para poder cuidar dos filhos, tempo para poder cuidar da saúde. Né? Uma das coisas que acho que mais nos tocam aqui, que a gente mais busca avançar em negociação coletiva, é esse direito, né, da trabalhadora, especificamente da mulher, dela ter mais tempo, né, de ter mais condições e mais dias, né, de folga para poder se cuidar da família, cuidar dos filhos. Então, essa é uma grande realidade. Muitas das vezes, há uma barreira gigantesca em negociações para a gente avançar nesse sentido. Vou te dar um exemplo. Nós tínhamos, né, uma condição aqui da trabalhadora poder levar o filho ao médico, né, uma vez a cada 6 meses, e ela ter o seu dia ali que levou o filho ao médico abonado. Claro que a gente tem essa dificuldade. Uma mãe que tem mais de um filho, né, e que fica doente, né, como é que ela vai fazer? Mas, mesmo assim, a gente, né, conseguiu, mesmo com essa dificuldade, mesmo a negativa dos patrões, a gente conseguiu ampliar para 1 por semestre, né, então 2 por ano, para mais 1 em caso de uma emergência médica. E isso fruto de uma negociação que se estendeu muito e que havia uma forte resistência dos patrões para poder garantir a essa trabalhadora mulher mais um dia no ano para poder levar o filho em caso de emergência médica. E a gente não conseguiu avançar nisso em todas as convenções coletivas que nós temos no sindicato, em torno de 26, que aqui no Rio, diferente dos outros estados, a gente tem no Rio 26 sindicatos patronais. Então, vários segmentos do comércio aqui têm um sindicato patronal que representa essas empresas, tanto para o comércio varejista quanto dos atacadistas. Por exemplo, material de construção, tem o varejo e tem o atacado, sindicatos patronais distintos. Então, quer dizer, coloca para a gente uma grande dificuldade nas negociações, né? E a gente tem buscado tentar avançar nessas demandas, porque a gente sabe,
né, e os problemas são enormes, né, como eu falei aqui, e que precisam a gente ter uma atenção especial para que a gente possa avançar nos direitos das mulheres. Márcio, deixa eu só trazer, antes de passar para o Henrique, que ainda tem mais perguntas para você, eu quero agradecer o superchat do Johnny Ering, e ele comenta que Márcio acompanha sua gestão no Sindicomerciários Rio de Janeiro e a atenção que dá à pauta da escala 6x1 conseguiu nos colocar na ofensiva do debate público. E tem um aqui que eu imagino que seja Minion, e daqueles que, inclusive, se tivessem lá no final do século XIX, iam falar que o fim da escravidão era um absurdo, né? Que ele diz aqui que trabalha mais e ganha mais. Trabalhou pouco, recebe pouco, ponto final. Eu adoro o ponto final, né? Assim, como se não houvesse espaço para debate. E realmente com essa gente não existe. Mas eu quero deixar essa provocação, porque ela é recorrente, né, Henrique? O que você acha aí? Não, o tempo todo surge isso. Eu gosto do simplismo. Você sabe que eu tenho um problema desde muito pequeno, eu tenho um problema com simplismos, assim. Você tem um problema super complicado, vem um cara e ele pare uma ideia e fala assim, não, mas é muito simples. Foi o caso do bolsonarismo. Né? O bolsonarismo ganhou o mundo porque o Bolsonaro falou assim, tem muita violência, é só matar. E aí foi muito simples. Né? Conclusão, ele entrou para o governo, morreu gente, não acabou a violência e continuou. Por quê? Porque são as soluções simples para questões complexas. Aí, nesse caso, aí a gente viu, né? Trabalhou menos, ganha menos, trabalhou mais, ganha mais. Como se a questão laboral, da jornada de trabalho, tudo isso, se resumisse a essa construção frasal mínima e simplória aí que ele apresentou, a coisa vai muito além disso. Mas eu queria perguntar uma coisa, assim, aqui a gente está fazendo o papel, né? Alguém no outro dia falou, tem que fazer o papel de advogado do diabo. Eu falei, não, a gente está fazendo o papel de jornalista mesmo, não precisa nem ser advogado do diabo. A gente vai perguntar coisas aqui também que são espinhosas. O movimento sindical como um todo, né, as centrais, enfim, as confederações, a própria bancada progressista que representa aí parte dos trabalhadores na Câmara, né, existe uma consciência de que é necessário um estudo numérico, é necessário um estudo de impacto disso. Todos os países que analisaram redução de jornada, aumento de jornada, enfim, mudança na jornada, tem que fazer uma análise bem pormenorizada e bastante técnica, matemática e tudo. É feito toda uma questão ali a respeito de arrecadação, de gasto, enfim, de quanto isso impacta. Para dar sequência nessa PEC ou na outra PEC anterior, que deve ser incorporada aí, as duas devem caminhar juntas, para se tentar dar sequência nisso a partir do próximo ano legislativo. Os sindicatos ou as centrais, enfim, os grupos que congregam aí os sindicatos de diversas categorias do Brasil inteiro, já existe aí uma intenção de se fazer um estudo técnico mais aprofundado para mostrar que realmente essa mudança não traria esse impacto negativo que o empresariado quer fazer crer que acontecerá se for implantado? Henrique, eu tenho dialogado, né, com vários representantes de outros sindicatos, até das centrais sindicais, né, porque ainda não houve assim uma fala unificada, né, em torno dessa principal pauta, né, da pauta do fim da escala 6x1, o desdobramento do que ela pode efetivamente a gente construir para mudar a realidade dos trabalhadores no Brasil. É algo que eu tenho falado, né, tenho pressionado, inclusive, a todas as entidades sindicais, né, a outros sindicalistas que possam, mesmo que saibam que as suas categorias já solucionaram o problema sobre isso, que já tem uma jornada de trabalho menor, né, eu acho que precisa todo mundo, o movimento sindical como um todo, abraçar esse processo. Eu acho que não pode haver falas, como eu citei aqui, em descaracterizar, né, o que se tornou um movimento que veio a partir de um trabalhador, de uma revolta de um trabalhador, né, que se tornou vereador, né, que teve uma expressiva votação, e que conseguiu, através desse termo, fim da escala 6x1, né, dialogar e se conectar com as pessoas por conta das dificuldades que elas vivem, né, nos ambientes de trabalho e com a jornada extenuante. Então, assim, a minha preocupação é que, se o movimento sindical como um todo, né, as centrais sindicais, os sindicatos, né, das bases de representação de trabalhadores que
que podem ser atingidas de forma positiva para melhorar a realidade de jornada, e aqueles também que já conseguiram, mas que precisam se incorporar numa luta grande, né, nacional, eu acredito que a gente não vai conseguir chegar a ter uma efetividade, um êxito dentro desse contexto, independente da questão do Congresso, né, independente da questão da correlação de forças no Congresso. Eu acho que, nesse primeiro momento, na minha avaliação, houve uma pressão muito forte, né, da base de apoio de vários deputados que os pressionaram e que fizeram que ele assinasse, fizeram que eles assinassem a PEC. Isso, para mim, já foi algo grandioso, que a gente viu pessoas, inclusive deputados, que tinham uma visão completamente absurda, né, e por pressão da sua base, voltou atrás e mudou o discurso. Então, assim, há caminho para que a gente possa discutir e avançar com esse tema, mas vai depender muito, né, do esforço e do diálogo e da unidade dos trabalhadores, da organização dos trabalhadores a nível nacional, para que a gente possa desenvolver, inclusive, esse estudo, né? Porque se ainda não tem, né, uma sintonia, né, no diálogo e no que a gente quer reivindicar para que possa chegar para onde a gente quer chegar, dificilmente a gente vai conseguir hoje ter uma unidade para poder construir algo nesse sentido que possa desenvolver um estudo bem profundo, né, para demonstrar, né, com dados reais, que a gente pode avançar com esse tema. Porque, assim, quem quer manter como está, né, já está trabalhando. Né? Inclusive, teve uma matéria num jornal aqui do Rio, né, que parece muito matéria paga, que dizia que, inclusive, se a redução de jornada fosse para 40 horas semanais, teria um impacto no PIB, se fosse para 36, teria um outro impacto muito maior. Né? Então, quer dizer, é algo que nós aqui, né, representantes dos trabalhadores, de vários sindicatos, das centrais sindicais, precisam se unir nesse momento para que a gente possa aprofundar. Tem alguns outros estudos, né, claro, né, que são base, inclusive, para alguns debates sobre isso, mas nada muito efetivamente atual, né, nos dias de hoje, efetivamente, por conta desse contexto do debate do fim da escala 6x1. Mas eu acredito que se tiver esse alinhamento, a gente vai poder conseguir ter uma unidade grande, né, e ter um debate muito profundo. Eu estou acompanhando isso, né, eu tenho conversado, inclusive, com o próprio Henrique Azevedo, né, que foi, né, o que iniciou esse processo, né, iniciou essa mobilização nacional com o movimento VAT, né, que precisa dar os créditos, sim, para ele e para todos do movimento VAT que tem levado essa pauta. Eu acho que é um erro qualquer central sindical querer não dar os créditos, né, para esse conjunto de trabalhadores que estão se mobilizando o Brasil inteiro nas redes sociais para que a gente possa fortalecer essa pauta. Né? Eu acredito que, se caso ocorra isso, né, que eu acho que é possível, a gente possa ter uma efetividade para poder ter um estudo muito aprofundado e conseguir fazer um debate de alto nível, né, e mostrando para a população que a redução de jornada sem redução salarial, 36 horas semanais, tem tudo para poder melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores, fazer a economia gerar emprego, e a gente conseguir viver em outro momento, né, para os trabalhadores daqui para frente. Eu acredito muito nisso, e estou confiante, sabe? É claro que, assim, a gente não vai deixar esse debate somente pelo contexto da Câmara Federal, né? Eu estou propondo, inclusive, na negociação coletiva desse ano, a gente vai aprofundar esse debate na nossa campanha salarial. Então, quero fazer uma grande assembleia, né, para aprovar a nossa pauta de reivindicações, que a gente vai iniciar as negociações aqui para reajuste salarial da nossa categoria, e quero pautar o fim da escala 6x1. Né? Claro que a gente sabe que é muito difícil, né, qualquer nível de avanço nesse sentido por negociação coletiva, até porque as reformas, como eu falei, elas dão muito poder, né, para os patrões hoje. Né? Não tem mais a ultratividade das normas coletivas. Não quer dizer, a convenção coletiva acabou, se encerrou todos os direitos, né, junto com o prazo de validade dela. Né? Então, a gente tem que negociar tudo do zero,
né? Todos os direitos conquistados na convenção anterior, no acordo anterior, tem que começar a negociar do zero. Então, quer dizer, então é muito mais difícil. Né? E ainda tem aquela outra lógica absurda que trouxe do dissídio coletivo, né? Que diz que a entidade patronal precisa autorizar para que avance o processo de dissídio coletivo. Quer dizer, mais outro absurdo que a reforma trabalhista trouxe, né? Quer dizer, dar mais poder aos patrões para poder conter, inclusive, qualquer avanço, né, de dissídio coletivo e que possa até culminar, né, num processo de mobilização e de greve dos trabalhadores. Então, é algo bem difícil, mas que eu acho que a gente está no caminho.